Vocês sobre algo muito importante. Marca aí para mim, pastor Jorge, por favor. Por que o senhor riu? Prorrogação já? Ouça bem, nós temos que ser fiel àquilo que Deus nos dá. Eu tenho procurado ser fiel à palavra de Deus. E, sobretudo, praticá-las. E muitos resultados que ninguém poderia me conceder, e nem eu mesmo, eu tenho obtido através da palavra de Deus. Com toda certeza. Através das promessas de Deus. E aconteceu algo aqui pela manhã interessante. Você lembra que eu comecei o ano dizendo que os 4 meses a gente ia falar sobre a promessa do Senhor? Lembra? Eu me esqueci. E hoje pela manhã a Rosiane estava ministrando aqui. Quem lembra qual foi o tema? Deus renova nossas forças todos os dias. E ela se colocou, achei bacana, ela se posicionou na posição de profeta, leu sobre Ezequiel, algo extraordinário. O Espírito Santo de Deus falou assim: você esqueceu, mas eu não esqueci o propósito que você fez a respeito das minhas promessas. Tomou, papudo? Eu falei assim: I'm sorry, Senhor. E a minha palavra nessa noite tem tudo a ver. Presta bem atenção no que você vai ouvir aqui essa noite. Números capítulo 13. O tema é: Deus tem uma Canaã para a minha família e os gigantes querem impedir. Você sabia, presta atenção, você sabia que aqui hoje, agora, estou falando sem medo de errar, tem muita coisa na sua vida que já deveria ter mudado há muito tempo? Você sabia que tem muitas promessas na sua vida e na minha vida que deveria já ter se cumprido há muito tempo? Muito tempo. E tem coisas que de repente você vive hoje, eu vivo hoje, é porque nós adentramos na promessa de Deus pela fé. E aí nós vemos acontecer. Vai ser sempre assim. A promessa é como uma terra vasta. Enquanto você não lança semente, você não vê o resultado. Ninguém desfruta das promessas de Deus sem crer que foi Deus quem fez. Coloca aí na revista atualizada, por favor. Números capítulo 13. Eu quero ler. Eu achei interessante, eu vou ver se a gente consegue fazer. Eu quero comprar umas bíblias de papel e deixar ali para os irmãos entrar e pegar e começar a ler, voltar a ler Bíblia de papel. Às vezes você está lendo o celular, é algo bacana, mas sempre chega um negocinho para desviar você do foco. Aí depois você não leva para casa não, deixa ali. 13:1, por favor. Canaã, irmãos. Canaã era uma promessa de Deus para o seu povo lá em Gênesis. Para Abraão, Isaac e Jacó. Tem promessas que Deus fez para você, você esqueceu. Mas Deus não esqueceu, não. Tem promessas que Deus fez para você no ventre da sua mãe, sem você sair da barriga. Eu pergunto, teria alguma necessidade de Deus fazer promessa para um bebê que ainda está sendo gerado? Mas Deus é Deus de promessas. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O Senhor está dizendo assim: eu. Então presta bem atenção quem te faz a promessa. Eu dou aos filhos de Israel.
De cada tribo dos seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Salta agora para o verso 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai as montanhas. Olha a instrução, que coisa extraordinária, coisa linda. 18. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tem de ânimo, trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, Deus do deserto de Zim, até Rebote, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimá, Sessai e Talmai, filhos de Enaque. Pode ir. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, a qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo. Festa das primícias. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. E ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a, repita comigo, e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Vai pegando. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, a que nos enviaste. Repita comigo: e verdadeiramente, mana, leite e mel, e este fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez, repita comigo, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são os homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos, repita comigo, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você pegou alguma coisa já nisso aí? Então preste atenção. Eles estão sendo enviados para uma missão através de Moisés. Deus faz a promessa a Abraão. Vocês acham que precisa ir lá mostrar para vocês? Não, precisa não, né? E Deus fala para Abraão e já fala quem são os moradores dessa terra. É exatamente o que nós lemos aí. A promessa foi feita a Abraão, Isaac e Jacó.
Moisés tira o povo do Egito, depois de 430 anos. Só que quem introduz o povo na terra de Canaã é Josué. Moisés havia mandado 12 espias, um de cada tribo. Pessoas experientes, pessoas que sabiam para que estava sendo enviado, com direção de saber quem era o povo, quem era a cidade, o que tinha lá, como é que seria. Ele só tinha que espiar a terra e trazer uma prova do fruto que tinha lá, da qual foi dito a eles que era tempo das primícias. Eles ficaram ali 40 dias espiando a terra. Então veja bem, 12 homens com uma missão. Eu não sei quantas pessoas moram dentro da sua casa, mas isso tem envolvimento com as pessoas que moram dentro da sua casa, ou a casa que você mora. Eles voltam depois de 40 dias, e os 10 espias, eles estão no mesmo lugar, vendo a mesma coisa, mas com pensamentos diferentes. 2 espias que estiveram lá, disseram totalmente o contrário daquilo que viram. Então isso acontece dentro da sua casa. Dentro da sua casa tem os 10, e dentro da sua casa tem os 2. Aqui dentro da igreja tem os 10, e aqui dentro da igreja tem os 2. Diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Não vai nessa não, que é furada. É barca furada. Ah, eu vou pela maioria. Vai pela maioria mesmo. Mas se dá mal. E o que me chamou a atenção, visão e pensamento. Repita assim comigo: visão e pensamento. Visão e pensamento. A Bíblia diz que os 10 espias, eles falaram meia verdade e se abraçaram a total desesperança e pensamentos. Então eles falam: realmente, Moisés, essa terra é boa, ela mana leite e mel, aqui estão os frutos, porém, esse mais que é o terrível, mas o povo que mora ali são poderosos, são valentes, e ele devora os seus habitantes, e nós, não dá nem para o cheiro, somos nada, somos péssimo, ruim, eles vão acabar conosco. E tem um detalhe: aos nossos olhos e aos olhos deles, nós somos como gafanhoto. Que visão miserável, que pensamento miserável. E você acredita que nessa noite aqui tem um montão de gente aqui com essa visão, com esse pensamento? Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque é bíblico. E nós somos descendentes de muitos desses pensamentos. Eu saí de uma família miserável. Miserável. Só que o Evangelho me deu outra vida. Ele me deu outra visão. Ele me deu outra expectativa. É isso que é lindo do Evangelho. O que significa Canaã? Eu anotei umas 28. Canaã significa prosperidade, alegria, paz, gozo, restauração, honra, prazer, satisfação, várias coisas. Canaã significa isto. O Senhor Jesus, quando Ele veio na terra, Ele veio com um propósito de nos salvar. O povo de Israel passaram 430 anos escravos. Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu deles.
Cuidado com isso, povo de Deus, que se diz povo de Deus, cuidado, hein? E isso aqui nos remete à nossa vida eterna, tá bom? Nos remete à nossa vida eterna. Porque eles ficaram fixados no pensamento de derrota e fracasso, esquecendo quem fez a promessa. Cuidado com isso. O Senhor havia feito a promessa que daria a terra de Canaã para o seu povo. Estava no tempo deles possuir a terra prometida. Tem pessoas que dizem que aceitou Jesus, estão dentro da igreja, mas o mundo não saiu deles. Não saiu deles. Isso é muito perigoso. A convicção que eles falavam, a convicção que eles transmitiam. Oi, pastor, você chamou? Foi? Pastor? E eles transmitem aquela convicção. Eles falando uma mentira como se fosse verdade. Escuta o que Deus te prometeu. E você está deixando o diabo gigante roubar da sua vida. Isso está gerando problema para você. Isso está gerando problema para a sua família. Problemas sérios. Seríssimos. Caleb se levanta e diz: olha, deixa eu falar algo para vocês. Essa terra quem nos prometeu foi Deus. Eu tenho aprendido a observar a observação de Deus. Tem coisa que você está fazendo, você está para lá, para cá, e Deus só está te olhando. Só te olhando. O tempo todinho na terra, Deus vai. É por isso que Ele já deu a palavra. E Caleb disse: olha, se nós agradarmos a Deus, nós vamos subir e comeremos, engoliremos eles como um pão. Olha a maneira de que um pensou e a maneira que o outro pensou. Esse pensamento que você está tendo, esse pensamento que eu estou tendo é que vai determinar se nós vamos tomar posse da terra prometida ou não. Quando Caleb ouviu eles dizerem, ele rasga as suas vestes e diz: cala a boca! Nós vamos entrar nessa terra, porque quem fez a promessa foi Deus. Deus falou que ia nos dar. Nós vamos, mas Deus tem que se agradar de nós. Nos levantemos, nos esforçamos. Vamos possuir a terra. Vamos avançar. Irmãos, qual que é a tendência normal das pessoas? Pegar as coisas piores. E lá não foi diferente. Eu lembro na época da pandemia, o governo ainda não tinha fechado as igrejas e nem tinha muitas restrições. Eu falei daqui do povo assim: olha, deixa eu falar algo aqui para vocês, não proíbo ninguém de vir aqui, hein? Aí tinha uns 10 aí que falaram assim: mas e os idosos, pastor? E os idosos? O senhor vai deixar vir? Eles vão morrer. Eu perguntei assim, aí eu dei o exemplo de uma irmã. Quantos anos você acha que tem aquela irmã ali? 80. Ela é mais velha que eu 2 vezes. Você acha que quem é mais experiente? Eu ou ela? Você acha que quem é mais experiente? Eu ou ela? Você acha que quem que vai decidir? Eu ou ela? Eu privo ela de uma suposta infecção, de uma doença, e o espírito, a alma dela arrebentado. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu nem sei se eu tive 2. Acho que eu fiquei sozinho, não sei. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a promessa que Deus fez foi para você. A promessa que Deus fez foi para mim. Eles disseram assim: se Deus se agradar de nós, nós podemos ir, que nós vamos vencer, que nós vamos conquistar, porque foi promessa de Deus. Deus não tem necessidade de fazer nenhuma promessa,
Mas se Ele fez, Ele vai cumprir, custe o que custar, não importa a idade que você tem, Ele vai cumprir. Escutei um glória a Deus de um crente aí, foi daí? Oh, glória a Deus, deixa ela aí, não tira daí não. Isso é muito sério, irmãos. A questão é que nós não queremos fazer a nossa parte, nós não queremos acreditar na palavra, nós não queremos tomar posse da promessa, nós não queremos nos posicionar. E muitas vezes nós colocamos obstáculo para servir a Deus. E vivemos uma vida miserável, projetamos uma geração miserável. Não é isso que Deus tem para a sua família, não é isso que Deus planejou para a nossa família. Quando eles começam a falar, irmãos, o versículo, coloca aí 14, verso 1. Cuidado com o que tem saído da sua boca diante das pessoas. 14, 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritaram em alta voz. Em algumas versões está choro. E o povo, está ali. E o povo chorou aquela noite. Irmãos, cuidado com o que você fala. Se você não pode falar uma palavra de bênção, uma palavra de incentivo, uma palavra de... Cala a boca! Na sua vida só tem fracasso, só tem derrota. E você contamina as pessoas com isso. A Bíblia diz que a congregação, quando chegam os 12 espias, a congregação toda se aproxima para ouvir o quê? O resultado da missão. A congregação todinha pegou o resultado dos 10 e choraram a noite toda. Resmungaram, murmuraram e pegaram o caminho que não era de Deus. Cuidado! Pessoas muitas vezes, ao invés de tomar o caminho da promessa, pegam o caminho da rebeldia, o caminho da murmuração. Eles começaram a murmurar, eles começaram a se rebelar. Cuidado com isso. Eles começaram a colocar a culpa em Deus. Foi Deus que nos trouxe para esse deserto. Deus nos trouxe para matar a gente aqui, matar nós, as nossas esposas, nossos filhos, porque Ele não nos deixou no deserto, onde Ele tinha passado 430 anos, no lugar de miséria. Agora eles querem voltar. Tem pessoas que estão voltando. Cuidado, você está voltando, de onde Deus te tirou, da escravidão, da miséria, do vício. E você está achando que lá está o bom, e Deus está apontando uma Canaã. E você está dizendo que não é para você. Você está levando a sua família para outro lado. Cuidado com isso. Você está levando a sua família a sofrer. Você está levando a sua família a viver aquilo que Deus não tem para ela. É isso que está acontecendo muitas vezes. Não subestime o poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele diz que é assim, não põe Deus à prova. Não põe a palavra de Deus em xeque. Não faça isso. Isso é loucura. Isso é perturbação. Isso é demoníaco. O maior interessado que você não obedeça, que você não creia, que você não marche nas promessas do Senhor, é o diabo. É isso que ele quer, e infelizmente ele está fazendo isso na vida de muitas pessoas, porque não estão dando crédito ao que Deus falou, não estão confiando nas promessas do Senhor. Eles começam a murmurar, dizendo: Deus, Ele nos odeia. Lá em Josué capítulo 1, depois você discorre lá, a síntese de Números 13 e 14. Que coisa horrível! Eles dizem que Deus odeia eles. Quem é que traz um pensamento na mente de alguém como esse, se não for o diabo? Dizendo que Deus armou, que Deus tramou. E Deus ouvindo tudo, eles começam a querer matar apedrejado Moisés e Arão.
quando eles pegam esse caminho, a glória de Deus desce, é a hora que eles são intimidados. Cuidado quando você se levantar contra um homem, uma mulher de Deus. Muitas vezes você se revolta contra um líder, contra uma liderança, mas você está revoltada com Deus. Deus não vai aceitar isso. É por isso que eu tenho dito às pessoas dessa igreja: não aponta o dedo para ninguém. Se eu estiver perto de você, não faça isso. Não faça isso. Isso é muito perigoso. Moisés e Arão estavam ali cumprindo a vontade de Deus. Eles queriam que Moisés e Arão voltassem com eles para o Egito. Não era para voltar com eles para o Egito, era para ir para Canaã. Canaã é o destino. Canaã é a promessa. Canaã é o descanso. Canaã é a abundância. Canaã é a prosperidade. Canaã é a alegria. Canaã é a honra. Canaã é o gozo. O diabo não quer que a sua vida seja transformada. O diabo não quer que você ande com Deus. Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou falar com você o que eu vou fazer. Eles não vão entrar na terra. Eles vão morrer todos no deserto. Quando você discorre mais no final, Deus, a minha versão, Almeida atualizada, diz assim: vai acontecer o que eles liberaram com a boca deles. Eles vão morrer nesse deserto. Cuidado com quando você abrir a sua boca. Você pode estar cavando a sua própria sepultura. Você pode ser o pior profeta da sua vida quando você libera aquilo que Deus não liberou. Eles disseram: Deus nos trouxe para morrer nesse deserto. Aí lá no final do capítulo 14, Deus fala assim: vai acontecer o que eles profetizaram, o que eles falaram. Acima de 20 anos vão morrer todos no deserto. Abaixo de 20 anos serão pastores deste lugar. Somente eles, Caleb e Josué, entrarão na terra prometida. Irmãos, toma cuidado com isso. Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai salvar aqueles que creem na sua promessa. Deus disse para Moisés: eu vou criar outra nação depois dessa, porque todos vão perecer no deserto. Todos vão perecer no deserto. Você vai ver, depois que ele entra na terra prometida, no capítulo 14 de Josué, Josué está dividindo as terras por sorteio. Por sorteio. Caleb chega para Josué e diz assim: Josué, eu quero dizer algo para você. Deus me fez uma promessa. Deus não me prometeu a terra por sorteio. Deus me fez uma promessa, e você lembra, você estava comigo no dia que Deus fez a promessa. Eu estava com 40 anos, agora eu estou com 85, passaram-se 45 anos, eu tenho o mesmo vigor, eu quero a minha terra que Deus prometeu. Não é por sorteio, é por promessas. Josué disse: a terra é sua, a terra que você pisar a planta dos seus pés será tua. Ele foi dono, herdeiro de Hebrom. Presta bem atenção, irmãos. Se Deus fez uma promessa para você, não aceita nada menos de tudo aquilo que Deus lhe prometeu. Não troca por um prato de lentilha, não troca por uma noitada, não troca por uma balada, não troca! Não troca, porque o diabo, ele quer distrair você, ele quer roubar você, ele quer te ver numa vida miserável. Ele queria convencer, usar aqueles 10 espias para mostrar para ele que o lugar deles era cativeiro.
no momento de desfrute, no momento de possuir. No Egito eles não eram dono de nada, e Canaã seria deles. Eles seriam os proprietários legais. Deus disse para eles: eu sou com vocês, suba. Quando eles começaram a patinar, quando eles começaram a questionar, Deus disse para eles: Moisés, eles estão se esquecendo do que eu fiz para eles, tirando eles do Egito, e o que eu realizei para eles no deserto. Você pode denominar o que você quiser. O mar vermelho se abriu, comida desceu do céu, a roupa cresceu no seu corpo, as sandálias cresceram nos seus pés, a água saiu da rocha. Deus disse para Moisés: eles se esqueceram. Igreja gloriosa do Senhor Jesus, não se esqueça daquilo que Deus já fez para você. Se Deus já fez e Ele é fiel, Ele vai honrar a sua palavra. Se Ele já fez o milagre, se prepara, mais milagres virão. Mais coisas extraordinárias Ele irá fazer. Não duvide de Deus, porque isso não vai dar certo. Essa rebeldia, essa desobediência vai trazer muito dano para você e para mim. Não faça isso. Isso é muito perigoso. Não faça nada se Deus não estiver com você. Como pastor, como líder, como pai, eu digo para vocês: não faça nada se Deus não estiver com você, porque não vai dar certo, não vai ser bom para você, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eles estão recebendo a instrução de Moisés, e Deus disse assim: Moisés, sai, porque eu estou vendo tudo que esse povo está fazendo. Esse povo é um povo miserável, Moisés, é um povo ingrato, Moisés. Eles estão, Moisés, me desprezando. Eles estão falando coisas, Moisés, ao meu respeito, Moisés. Eu não vou aceitar isso, Moisés. Eu não vou aceitar. Moisés vai e ora, fala assim: mas Senhor, o que o povo vai falar do Senhor? Que o Senhor tirou o povo e não conseguiu levar a terra prometida. Não faça isso não. Não faça isso não. Deus falou para Moisés: Moisés, beleza, então fala para eles mudarem a rota. Tem pessoas aqui nessa noite que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: mude a sua rota, hein? Mude a sua rota. Mude a sua rota, porque senão não vai dar certo. Deus está tendo misericórdia de você. Você me permite falar? O esposo dela é um dos que está preso. Você lembra uma vez que eu dei uma palavra para ele sentado aqui nessa cadeira? Aqui, ó, ele ouviu aqui nessa cadeira. Aqui nessa cadeira. Se ele tivesse ouvido o que Deus falou para ele antes, ele não estaria lá. Ok? Se você ouvir o que Deus está falando hoje, talvez amanhã você não colha a consequência, você colha o resultado da promessa de Deus sobre a sua vida. Moisés fala com eles, ele diz assim: ó Moisés, você está falando isso aí, então nós estamos arrependidos, não está legal o que nós fizemos com Deus. Moisés disse assim: então faz o seguinte, então vocês mudam a rota, vai para o outro lado. Eles falaram assim: não Moisés, nós vamos lutar contra os cananeus. Moisés disse assim para ele: não vai não, porque Deus já saiu do meio de vocês. Deus não está mais com você, não vai não. Escuta, olha aqui para mim. Se Deus não for com você, não vai não. Não vai não, porque os inimigos vão destruir vocês. Não vai não. Não vai não.
Moisés disse, então não vai não. Chega em casa e depois lê Números capítulo 13, falta 5 minutos só. Capítulo 13, capítulo 14, Josué 14 e Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1 é a síntese de Números 13. Ele diz assim, não vai não. Se você realmente está arrependido, não vai não. Ele disse, mas nós vamos lutar. Ele disse, cuidado, não vai. Deus não está no meio de vocês. Tem muitas pessoas que estão fazendo as coisas achando que Deus está com eles. Cuidado, hein? Eles foram, subiram por onde não deveria subir e foram guerrear sem a permissão de Deus. Os cananeus destruíram todos. Todos morreram. Aquilo que Deus falar para você fazer, você faça. E ouça, aquilo que você tem que se arrepender, se arrependa hoje, para que não seja tarde. Eles se arrependeram tarde, porque tem muitas vezes que Deus nos dá tempo para que nós possamos entender que Ele tem o melhor para nós. Quando você lê Josué, você vai ver que coisa extraordinária, que momentos extraordinários, que memoriais extraordinários, porque eles estão na terra que o Senhor disse que daria para eles. Por isso eu volto ao tema. Deus tem uma Canaã para a minha e para a sua família. Eu não abro mão dessa Canaã. Não abra, diga para o seu irmão, não abra mão da Canaã celestial e terrena que o Senhor tem para nossas vidas. Eu combinei com uma pessoa, mas ele não pôde estar aqui. Ele foi fazer uma cirurgia e diante dessas idas e vindas espiritualmente, eu disse para ele, eu disse, isso que você vai fazer tem a ver com a sua vida espiritual. O pastor Jorley conhece. Até hoje ele está vivendo essa oscilação. Nós falamos com o nosso irmão Tito aqui. Quem estava aqui sabia. Está vivendo isso. Então quando o Senhor nos fala, Ele nos prepara. Em contrapartida, tem outros que estão vivendo o oposto a Canaã de Deus. Quando nós falamos aqui que aqueles que cuidarem da obra de Deus, Deus vai honrar. Dá um pedaço aí. Deus vai honrar quinta-feira o Márcio. Tem tempo que o Márcio está aí, ó, tomando cacetada, bordoada. De vez em quando a minha mulher fala assim, vai lá socorrer o Márcio. Deixa apanhar, deixa ele com o Jeová. Aí quinta-feira, com muita alegria, Márcio veio dar um testemunho que alguém levou ele numa concessionária, comprou um carro zero e falou assim, é seu, põe no seu nome, aqui está o seu carro. Canaã, 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 Canaã. Você pode passar luta, você pode passar prova, mas não abandone a promessa de Deus da sua vida. A Vilma, esposa do Reinaldo, foi fazer um exame, ela que cuida muito de pessoas que faz alguma cirurgia de câncer, passou por uma cirurgia e não tinha dinheiro. Eles contaram aqui na quinta-feira. Eles iam atrasar todas as dívidas, não ia pagar ninguém para tentar fazer a cirurgia. E combinaram, ó, nós não vamos pagar ninguém, vamos fazer a cirurgia. E ela tem uma doutora muito amiga dela, uma médica, diz assim, Vilminha, vem cá, o que você está precisando? Eu disse, não, fica tranquila, amiga, nós vamos atrasar umas contas aí, e vamos fazer a cirurgia, vai dar tudo certo. E a doutora disse, então, eu quero te ajudar com os remédios, deixa eu ajudar você com os remédios. E ela disse, ai, que bom, glória a Deus que você vai me ajudar. Só que não ficou aí. Ela foi lá e pagou a cirurgia todinha da Vilma, toda a cirurgia foi paga. Canaã! Canaã! Canaã!
por mim, espera por você. Deus faz. Se coloque de pé. Uma tarefa para vocês, tá? Leia Números 13 e 14. Caleb e Josué foram os únicos que entraram na terra prometida. O Senhor diz lá em Deuteronômio 4 vezes. Eu li a palavra integridade. O que eu não vi diretamente em Números, eu vi em Deuteronômio. Moisés diz: Caleb, quando ele vai reivindicar a terra para Josué, ele diz: olha, você sabe que o que eu relatei para Moisés e para o povo é aquilo que estava no meu coração. Escuta, você aceita Jesus, você obedece a Jesus através do teu coração. A Bíblia diz em Provérbios 4, verso 23: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Você vê as pessoas no mesmo ambiente, tendo a mesma visão, mas só com pensamentos diferentes. Tem o pensamento de Deus para a sua casa, tem o pensamento de Deus para a sua família. Não tem um pensamento equivocado, não tem um pensamento dúbio, não tem um pensamento errado. Não permita isso. Você é o líder, você é o responsável. As pessoas que foram lá foram os líderes, foram os mais experientes. Nós temos que ter discernimento para isso, e isso envolve comunhão com Deus. E Caleb disse: é porque eu fui inteiro. Nós precisamos ser inteiro nas promessas de Deus, irmãos. Nós não podemos servir Deus hoje e amanhã a gente serve o mundo. Não podemos fazer isso, não. Nós temos que ser íntegro na nossa fé. Nós temos que ser íntegro no nosso compromisso com Deus, porque na hora que você precisar, Deus vai falar: eu sou contigo, pode subir, porque eu estou contigo. Na hora que você tiver que atravessar o Jordão, o Senhor vai falar para você: eu sou contigo, eu sou o Senhor, seu Deus. Atravessa, pode atravessar o Jordão. Nessa hora eu quero orar. Eu quero orar para aqueles que creem na promessa de Deus na sua vida. Você que tem uma promessa, não negocie. Eu sou fruto de promessa. Eu lembro que eu gostava muito dos pontos da pregação da Assembleia de Deus, não faltava um. E ali Deus falava comigo, e ali Deus usava profeta, e ali Deus usava palavra. Eu pegava tudo, eu pegava tudo, eu pegava tudo. Hoje o resultado que eu tenho foi em crer naquilo que Deus disse que ia fazer na minha vida, e está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando Deus me chamou para a obra, eu lembro que o único terno que eu tinha foi a única viagem que eu fiz de avião com o Atlético, e eu fiz um terno todo mostarda. Parecia que eu estava abafando. E nós somos de avião, eu todo metido. Quando nós entramos dentro do ônibus para ir para o hotel, a cortina do ônibus da cor do meu terno, que miséria! E riram da minha cara o tempo todo. Meu Deus do céu! Mas no dia que Deus me chamou para a obra, Deus trabalha com você em detalhes. Em detalhes. E Deus disse para mim: não se preocupa, dos seus ternos eu vou cuidar. Irmãos, Deus levantou o melhor alfaiate para fazer terno para mim.
Isso é muito sério, irmãos. Sabe por quê? Porque eu acreditei, eu não dei bola para os gigantes, eu entrei na terra que Deus falou que era minha. Que uns dias vai ter novidade aí. Eu vou colocar a cor lá no grupo para ninguém vir igual. Eu quero orar com vocês. O que Deus pensa ao teu respeito é muito melhor. Ministério de louvor. Isso. Ouça, irmãos, eu vim com tanta alegria para falar para vocês sobre isso. Uma palavra revelada. Uma palavra revelada. Não ponha em xeque as promessas de Deus. Não ponha. Seja todo mundo mentiroso e Deus verdadeiro. Seja todo mundo mentiroso e Deus verdadeiro. Eu fiz questão de usar a palavra de Deus. Escuta, irmão, não são palavras minhas. São palavras de Deus. E tudo que está aqui está se cumprindo. Coisas que eu tenho visto aqui no nosso meio está se cumprindo. Porque quem prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Você que tem uma promessa de Deus e você deseja se posicionar, porque tem isso. Caleb se posicionou. Ele não foi para os lados de quem duvidou da palavra. Ele se manteve íntegro às promessas do Senhor. Se você se mantém íntegro às promessas do Senhor, eu falei para o Márcio, eu falei assim, olha, se tiver alguma coisa para você arrumar, você arruma na sua vida, hein? Você conserta na sua vida, hein? E agora ele está vendo o resultado, porque ele cansou de apanhar. Ele cansou de fazer coisas equivocadas. Porque quem é, irmão, que procura alguém, diz assim, vai lá e... Eu já passei por isso. Vamos na concessionária que eu quero dar um carro para você. Nos dias atuais, ela não falou aqui o valor da cirurgia, mas ela tinha que deixar de pagar todo mundo para pagar a cirurgia. A cirurgia é cara. Alguém diz, eu vou pagar. Não é esse alguém, é Deus falando, eu paguei a sua cirurgia. Eu quero orar com você. Você que tem uma promessa, mas que deseja se posicionar em Deus, vem aqui na frente, faz favor. O meu conselho é, se posiciona nessa noite. Porque tem coisas que podem estar travadas na sua vida por falta de obedecer ao dono da promessa. Deixa eu falar algo aqui para vocês dois aqui. Alguém já veio orar com você, a pastora Alessandra hoje. Mas diante da promessa que Deus tem para vocês, do posicionamento de vocês, vocês vão ver o resultado da vida, do fruto de vocês. Quando seu filho tiver caminhando aqui, não tira ele daqui, não toca nele, deixa ele aqui, porque alguma coisa está acontecendo. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel ao teu amor, mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu estarei. A promessa de Deus para você, ela é para hoje, ela é para essa noite, ela é para amanhã, ela é para essa semana, ela é para esse mês, ela é para o mês que vem, ela é para esse ano. O certo é, se você está vivo, tem promessa aí, tem promessa aí. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Eu quero declarar